Bom, pessoal, então a gente pode apagar esse printf aqui e agora a gente vai definir, né, uma operação que vai inserir um elemento no começo da lista. Essa operação vai receber como parâmetro um data node, certo? Eu vou chamar ele de data aqui. E essa variável data node, ela não vai ser uma referência, né? A gente vai passar uma cópia dessa variável aqui para a função push. Então, se a gente tiver, por exemplo, data.id, repare que aqui eu estou usando ponto, né, ao invés da flechinha, assim, porque, na verdade, data é uma variável, ele não é um ponteiro, certo? Então, data.id, eu vou começar fazendo ela valer 5, e é essa variável data que a gente vai passar aqui para a nossa função push. Então, a função push, ela não vai retornar nada, né? Eu estou definindo o push aqui no nosso header, e ela vai receber uma referência, né, da nossa lista, que eu vou chamar de list, e vai receber também o data node que a gente passar, que eu vou chamar de data, ok? Então, aqui embaixo a gente vai escrever, né, a gente vai definir, a gente vai implementar a função push, que a gente passa a lista e passa o data node, data, dessa forma aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer é criar o nó aqui com essa informação em algum lugar da memória. Para isso, a gente vai criar aqui um ponteiro node e a gente vai alocar, né, essa região da memória. Quando a gente simplesmente faz isso, a gente está criando uma variável ponteiro e ele está apontando para um endereço de memória. Se a gente quiser que esse endereço, né, esteja alocado, a gente precisa definir, né, uma quantidade de espaço que a gente vai alocar para essa variável. Repare que um ponteiro a gente poderia alocar, por exemplo, um vetor, né, de nodes. Essa coisa de você entender ponteiros é muito importante para trabalhar com lista dinâmica encadeada. Talvez mais para frente eu faça uma série de vídeos explicando ponteiro, porque muita gente tem dificuldade em entender esse tópico e é muito importante, né? Então aqui a gente vai alocar essa região de memória com o tamanho da nossa estrutura node. Então a gente vai alocar size of node, porque a gente quer só uma variável, né? Se a gente quisesse, por exemplo, um vetor de nodes, a gente multiplicaria isso daqui por n, por exemplo, que seria a quantidade de nodes que a gente quer. E a gente vai fazer um cast desse malloc aqui. A gente quer alocar um tipo node estrela, certo? Essa variável aqui vai receber um node estrela, ok? Bom, no vídeo passado a gente discutiu que a cabeça da lista vai passar a ser esse nó que a gente criou. E o próximo nó que esse nó está apontando aqui vai ser o nó que a cabeça da lista apontava, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com esse nó aqui, lógico, é colocar a informação dele igual à informação que a gente passou aqui, certo? Agora que ele já contém a informação que a gente passou, a gente vai ligar ele na lista. Então, node-next vai ser list-head, beleza? Então, assim, a gente faz o próximo elemento aqui, né, o próximo nó, o nó que esse nó aponta vai ser a cabeça da lista, e depois a gente vai fazer a cabeça da lista ser igual ao nó que a gente criou. Ou seja, dessa forma aqui, o nosso nó é a primeira posição da nossa lista. E a gente não pode esquecer nunca, né, de incrementar o tamanho da nossa lista. List-size mais, beleza? Dessa forma aqui, então, a gente ligou o nosso nó que a gente instanciou aqui, a gente ligou ele na nossa lista. Para a gente ver se a gente fez tudo certinho, eu vou trocar o nome dessa variável list aqui, né, lista, eu vou chamá-la de L simplesmente, e aqui eu vou passar o data. Ou seja, eu estou fazendo a primeira posição da nossa lista, né, ter um nó com o valor data aqui igual a 5. Para a gente ver se a gente acertou,
eu vou imprimir o valor, né, da cabeça da nossa lista. Então, a gente vai fazer list-head-data.id, ou seja, a gente está imprimindo o ID, né, do campo de dados da nossa lista. Se eu compilar isso daqui, ele tem que colocar 5 aqui na tela, beleza? Então, parece que está tudo ok. Se eu quiser, por exemplo, inserir aqui, né, um outro valor na nossa lista, eu vou alterar aqui o DataID, lembrando que esse DataID vai ser uma cópia, né? Ele não vai ser essa variável aqui, não é uma referência. Isso daqui a gente está passando por cópia para a função push. Então, eu posso alterar o valor dele sem perder esse valor aqui, inicial, né? Então, aqui eu vou colocar data novamente, certo? É lógico que a gente não vai trabalhar dessa forma aqui, né? A gente vai ter uma função que instancia para a gente um data node. É que aqui eu estou utilizando simplesmente para testar, beleza? Então, se a gente quisesse imprimir os 2 primeiros nós, a gente imprimiria aqui head data id e o próximo a gente imprimiria head -next, certo? Porque agora a gente tem um outro nó, data id. Dessa forma aqui a gente imprimiria os 2 primeiros nós e o primeiro nó seria o 9 e o segundo seria o 5, né? Vamos ver se está funcionando. O primeiro aqui é o 9 e o segundo é o 5, como a gente esperava. Repare que ele trocou, né, aqui a ordem, porque a gente está inserindo sempre no começo, beleza? Então, por essa função aqui, push, é só isso. Agora a gente vai criar uma função que imprima a nossa lista, beleza?